Olá pessoal, namastê a todos, ouvintes da Rádio Mundial. É com grande prazer que nós estamos aqui novamente com o nosso programa Encontros com o professor Laércio Fonseca. É com muito carinho que nós agradecemos essa oportunidade e a direção da Rádio Mundial por estarmos aqui com todos vocês, aos técnicos que nos acompanham aqui em nossos programas, o nosso carinho, o nosso abraço. Vamos então começar a responder as perguntas do dia de hoje. A primeira pergunta vem de Lucas Pádua Abílio. Olá, professor. Existem marcas, de produtos, alimentos, empresas no plano astral? Lá existe capitalismo, dinheiro, algum tipo de sistema econômico? Pessoas envolvidas em empresas, quando morrem, constroem empresas lá também? Ai, ai. Veja bem, quando você está numa condição de trevas aqui na superfície da Terra, o homem encarna numa condição de não se lembrar da sua natureza espiritual, da sua natureza cósmica, vivendo essa condição mais densa, mais complexa no planeta, o que acontece? Realmente, nós passamos por diversas privações, principalmente no padrão de consciência mais cósmico. Não é? E por isso, nós criamos uma condição de viver neste plano de sobrevivência, de luta pela sobrevivência, luta pelo poder. Tá? Temos que viver a sexualidade humana que movimenta todas as energias e as relações neste mundo, neste planeta. Freud já explicou muito bem isso, e outros grandes terapeutas acrescentaram muito mais sobre o comportamento humano com relação a sua sexualidade e a sua vivência em sociedade. Então o que acontece é o seguinte, o plano astral são outras regras e outras leis. Lá nos planos, nós temos no plano astral, presta atenção, temos o umbral, nós temos o penumbral e os planos de luz, os planos de ascensão. Tá? Veja, é óbvio que o espírito no umbral, ele não vai ter acesso à tecnologia, ele não vai ter poder, não vai se dar poder. Ele vai criar, no umbral, se cria sim grupos de pessoas, cria-se líderes, tem pessoas que ficam liderando, as pessoas começam a seguir aquele indivíduo, criam-se grupos, estão nas comunidades onde essas pessoas estão. E a sobrevivência ali continua muito parecida com a sobrevivência aqui. É conflito, é guerra, tal. Só que não existe dinheiro, não existe mecanismo. Então há um mecanismo de troca, há um mecanismo de coisas. Tá? A economia ali é uma economia de troca, mas o plano astral está sempre policiando, o plano maior está sempre contendo as coisas. Sabe? Se o indivíduo começa a ficar muito poderoso ali no umbral, já tira ele dali, já leva ele para outro canto. Entendeu? Existem regras muito sérias que o plano astral determina para o umbral. Vocês, quando assistiram o filme Nosso Lar, por exemplo, viu aquela cidade maravilhosa, aquela arquitetura fantástica. Quem construiu? Quem trabalhou? Que mão de obra foi usada? Que pagamento as pessoas tiveram para trabalhar e construir tudo aquilo? E o dia a dia das pessoas? Como que as pessoas vivem? Como que elas recebem pelo seu trabalho? Né? Então, veja bem, a ordem econômica ali é outra. Ali o ponto crucial nessas cidades mais elevadas, o ponto crucial é o bem comum. Todos têm consciência disso e as pessoas vão trabalhar para o bem comum. É uma espécie de comunismo muito avançado. Esse comunismo que eu estou falando no mundo astral não funciona aqui na Terra, porque as pessoas estão individualistas, as pessoas estão idealizadas na sua alma, estão na luta pela competição, pelo poder e tudo mais. Cria-se o conflito ideológico, cria-se as guerras e tudo mais. Mas nesses planos superiores, a hora que a alma abre a sua consciência para a sua natureza espiritual, tudo muda. Você perguntou, não existe dinheiro de espécie alguma. Tá? O pagamento é exatamente a sua sobrevivência está garantida no plano astral. No plano astral você tem a sua casinha, tem seu lugar, você tem seus amigos e você trabalha com muito amor. Você produz com muito amor as coisas. E a gente faz de tudo lá. Tá? A gente faz de tudo. Tudo que precisa a gente faz. Se precisa pegar na massa, a gente vai. Se precisa construir um prédio, a gente constrói em comunidade, em mutirão. Se precisar trabalhar na parte de engenharia, construir tecnologias, a gente vai. Sabe, se precisar
fazer viagens interestelar para buscar coisas, trazer coisas, a gente vai. Então, nós trabalhamos no mundo espiritual para o bem comum. E ninguém visa pagamento. Ninguém visa pagamento. Não existem empresas que ficam produzindo a mesma coisa, como aqui, sabe? Aquelas produções em massa, em série e tal. Não. Tudo é produzido para o bem comum. Tá? Isso é uma lei que vai ser praticamente universal. Mas em todos os planos superiores. Tá? Se você for para um outro planeta denso, que está na lei do karma também, as regras são muito parecidas com aqui. Você se lembra quando eu falei que tem 6 bilhões de almas encarnadas, estão encarnadas aqui na Terra na primeira encarnação? Essas almas vieram de outros projetos planetários da lei do karma. Então elas estavam lá também em planetas densos, lutando pela competição, gerando karmas. Por isso estão aqui, nesse momento especial do nosso planeta. Tá? Então, o mundo espiritual é muito diferente do mundo físico. Aqui existe uma regra, a regra das trevas. E o umbral é idêntico, ele é muito parecido. Só que o umbral é muito policiado para os espíritos não ir além do que eles devem fazer. Não é que nem nós aqui, nós temos um livre-arbítrio aqui muito grande. O espírito no plano astral, no umbral, ele não tem tanto livre-arbítrio assim. A gente limita muitas coisas dele, a capacidade dele, aquela coisa toda, para ele não fazer besteira. Né? Você já está no umbral. Tal. Aqui também. Aqui nós tivemos todo esse desenvolvimento tecnológico, científico, porque o plano astral permitiu. Porque o plano astral encarnou pessoas para fazer essas revoluções e nós usufruímos dessa tecnologia. E no nosso livre-arbítrio, vamos ver como é que a gente vai usar ela, como é que a gente vai trabalhar ela. Mas tudo tem limite, o plano astral está policiando a nossa jornada aqui. Tá? Entendeu? Nós podemos ir para um holocausto? Podemos ir para um holocausto nuclear, mas aí o projeto acaba. A gente muda o projeto, o trânsito, nós criamos isso. A Atlântida foi assim e muitos outros mundos na galáxia. O projeto acaba também com o processo de dar tecnologia para o umbral. Então, a experiência de dar tecnologia da ciência para o umbral é uma desgraça. Tá? Então, a gente precisa controlar tudo isso com muito afinco. O plano astral controla. Então, não há dinheiros, não há empresas, né? E as pessoas não são donas de nada no mundo astral. Ninguém é dono de nada. Tá? E tudo é da sociedade, tudo é administrado por inteligências mais avançadas. Os políticos no mundo espiritual que administram os danos são pessoas muito puras, almas puras, não tem corrupção, vanidade, roubo, não tem nada disso lá. Então tudo funciona. Então você adora trabalhar para o sistema, você adora trabalhar para o bem comum. Tá ok? Então é isso. Vamos para a nossa segunda pergunta do dia. Charles Tessari. Professor, o senhor afirmou em um de seus últimos vídeos que tem recebido novas mensagens dos seus mentores sobre vários temas. Bem, o senhor poderia nos dizer sobre o Brasil? O que o senhor poderia nos dizer sobre o Brasil? Tenho em mim que, de fato, somos o celeiro do mundo, mas não nos demos conta ainda. Veja bem, o Brasil, claro, ele tem uma área geográfica de plantio muito grande e que muitas áreas ainda não são exploradas. Só que tem aquela velha história, para aumentar profundamente o rendimento e tentar alimentar o mundo, não é bem simples isso. O mundo ainda tem as suas áreas de plantio, então o que as pessoas compram de nós não é suficiente para você montar uma tremenda agroindústria. Né? Aqui no Brasil, as pessoas comercializam com o mundo inteiro, certo? A China planta pra caramba, os Estados Unidos planta pra chuchu, a África, todos os outros países. Então, o Brasil tem uma área de plantio, mas se ele quiser aumentar essa área de plantio, ele vai ter que devastar a Amazônia, ele vai ter que sabe, aquela coisa toda, aumentar as áreas e tal, e derrubar a floresta, aquela coisa toda. E a gente não quer isso, tá? A gente quer uma economia equilibrada, uma economia mundial equilibrada. Nós queremos uma produção de alimentos melhores, alimentos orgânicos, alimentos puros. Nós não precisamos de grandes quantidades de alimentos, nós precisamos do suficiente. Certo? É que acontece com essas grandes empresas, as grandes multinacionais, as grandes agroindústrias, elas visam lucros enormes, elas querem crescer demais. Nós não precisamos crescer tanto, nós precisamos ter o suficiente para nos alimentar bem, tá? E você entrar no supermercado nunca faltar um alimento, sacou? E nunca está tão exorbitantemente caro. Tá? É aquela bela história, né? O mundo não precisa tanto do Brasil assim quanto a gente acha que precisa, porém, pelo menos agora. Mas se tiver um caos, se tiver um problema, se tiver um conflito nuclear, o território estiver poluído, não puder produzir alimento, né, e aqui tiver mais legal, então as pessoas vão precisar do Brasil para suprir o resto do mundo em questões alimentares. Mas, no entanto,
Hoje, como você vê, nós temos a agroindústria, é a melhor economia do Brasil. O Brasil sobrevive da agroindústria. Os impostos, tal, o dólar, a balança comercial de dólar que entra no país, vem tudo da agroindústria, da nossa exportação, tá? Vamos assim dizer, de alimentos, tal, tá? Então, isso já reflete essa pergunta que você fez. O Brasil é um lugar muito importante para suprir as bases alimentares do mundo, tá? Mas nos dias de hoje, nos dias modernos de hoje, um país não pode viver só de agroindústria, tá? Tem toda a indústria da tecnologia, da informática, todo esse momento moderno que se a gente não entrar aí também, a gente morre de fome depois, né? Porque os caras fazem o contrário, né? Você vende 1 quilo de feijão para ele dá 10 centavos para você, vende um computador para você, vende um celular a US$ 5.000, certo? A R$ 5.000 você tem que pagar um telefone novo aí no mercado, certo? Que os caras lançam. Então, os caras torcem o nosso pescoço, né? Um celular que lá nos Estados Unidos poderia custar $400, que chega no Brasil é $3.000, é uma coisa absurda, né? Então eles exploram a gente, né? Com a tecnologia deles é muito cara e o nosso agroproduto é o preço de banana. Então a gente tem que produzir muito para ganhar uma coisa suficiente. Mas tudo depende do futuro. Vamos ver como é que a coisa vai rolar lá na frente, tá? Muito bem. Então vamos agora para a nossa terceira pergunta. Vanúzia Silvia Costa nos envia uma pergunta. Professor, quando o senhor fala sobre o projeto Terra e os seres de luz que deles participam, nessa figura, né, de Deus associada de tudo aquilo que aprendemos na vida toda, ou seja, um Deus único, a nossa imagem e semelhança, que tudo vê, que tudo pode e que tudo sabe, um ser divino. Os seres que estão no comando do projeto Terra são seres divinos, como na figura que nos ensinaram? Segundo seus ensinamentos, deveríamos continuar pensando neles como seres divinos. Ainda poderemos orar, pedir e agradecer para eles? Se orarmos para eles, como eles veem esse nosso ato? Como eles veem o nosso ato, né? Seria isso desprovido de sentido para ele? Não, veja bem. O plano que está no comando esquece o conceito de Deus, tá? Esse Deus que a igreja inventou, que as religiões inventaram, onipresente, sabe de tudo. Não. Você está entendendo? Os seres superiores que nos comandam são seres de muita inteligência, consciente de toda a implantação do projeto Terra e também consciente de toda essa ordem, né, da vida no universo. São seres muito supraconscientes mesmo. Eles são. Têm uma tecnologia inimaginável que para nós seriam deuses, para nosso ponto de vista. Mas eles não se consideram deuses. Tá? Esse é o ponto-chave da questão. A primeira coisa importante. Tá? O universo é uma coisa muito grande e eles estão cuidando da Terra, eles não têm tempo para cuidar do universo, sabe? Esse tipo de Deus que a gente pensa que comanda o universo inteiro, tem aquele poder. Nada disso. As coisas estão distribuídas no universo. Tá? E o nosso comando espiritual desse projeto Terra são pessoas muito inteligentes, mas que necessitam de muita gente, muita ajuda estelar para fazer isso aqui funcionar, para fazer isso trabalhar. Você está entendendo? Então, é muito importante que a gente tenha consciência, né, de que eles são pessoas como nós, além com capacidades e uso de uma tecnologia muito mais avançada e uma percepção da realidade muito maior. Tá? Então, você me pergunta, Laércio, se eu orar, se eu pedir, isso tem sentido para eles? Claro que tem, porque eles sabem o que nós sabemos e o que nós não sabemos. Esses seres, principalmente os nossos mentores kármicos, aquelas pessoas mais diretas conosco, aqueles que prepararam a nossa descida, projetaram a nossa reencarnação, né? Esse conselho kármico, ele está constantemente conectado e ligado com você. Então, quando você tiver uma oração, fizer um pedido, eles vão ouvir, eles vão perceber, eles vão estar conectados com você. Tá? Porque é a maneira que você sabe, que você aprendeu de comunicar-se com o invisível, de comunicar-se com o seu divino. Tá? Não precisa deixar isso de lado, não. Só precisa mudar um pouco essa consciência do Deus, tá? Isso precisa, porque essa consciência não responde nada. Ela apenas envolve mistério. Qualquer mistério fala, é Deus. É Deus, então não responde nada, né? Então, você tem que conhecer como realmente as coisas funcionam. Tá? São pessoas muito comuns que resolvem o nosso. Quando você faz uma oração, você pede o plano espiritual, o seu conselho kármico que ouve as tuas orações, ele manda espíritos te ajudar, manda pessoas te ajudar. Não é Deus que está lá tentando, com o poder dele, vou te ajudar. Sabe? Não é assim que funciona. A gente tem que ser um pouquinho mais pé na terra, pé no chão, para entender como é que as coisas espirituais
funcionam, ok? Então é mais ou menos assim, tá? Eu quero fazer um convite para todos vocês, pessoal, tá? Nessa nossa próxima semana, no dia 25/7, nós vamos iniciar online, ao vivo, o nosso curso de formação de instrutores de yoga. E também para aqueles que apenas querem praticar o yoga conosco, tá? Nossa associação, né, nosso Espaço Caminho da Luz, de Artes Orientais, nós temos mais de 40 anos de experiência nesse trabalho, ministrando aulas de Tai Chi Chuan, ministrando aulas de yoga, ministrando Kung Fu, tá? E nós temos centenas e centenas de alunos formados por nossa instituição, trabalhando pelo Brasil, trabalhando por todo, até fora do Brasil, nós temos pessoas formadas, dando aula de Tai Chi em Portugal, dando aula de Tai Chi em várias partes do mundo, né? Então eu convido você para estar conosco neste curso maravilhoso. Vão ser 20 aulas, tá? Vão ser praticamente 5 meses aí que nós vamos estar caminhando junto, uma aula por semana, toda terça-feira às 20 horas, online ao vivo. Essa aula ela fica gravada e você pode acessar e assistir quantas vezes você quiser. Se você perdeu o horário, não deu para no dia, assiste mais tarde, assiste no outro dia e faz todas as práticas conosco deste curso, ok? E no final nós temos uma avaliação presencial ou através de vídeo, né, que nós vamos passar o certificado para vocês, ou de instrutor, ou de um simples participante de nosso grupo, de práticas de nosso grupo. E é importante que a nossa associação estará sempre amparando e dando apoio a todos os instrutores que trabalham pelo Brasil, pelo mundo afora. Sempre que ela necessitar nos perguntar, vir aqui conosco, sentar, conversar, nós vamos estar dando um apoio para que esse trabalho se desenvolva. Nós vamos ensinar como você montar um grupo, como você dar aula de yoga, sabe? Como você montar uma escola de yoga. Então nós vamos estar constantemente orientando todos os nossos alunos. A nossa associação, né, o Sanjital de Artes Orientais, o Espaço Caminho da Luz, com mais de 40 anos, nós temos uma família muito grande. Nós temos muita gente que participa conosco desta viagem espiritual. E eu convido então vocês a participar conosco dessa viagem espiritual neste caminho do yoga, tá? Ok? Então é isso. Então, façam suas inscrições através de nosso site, que é www.laerciofonseca.com.br. Já vai aparecer um banner do yoga, clicou em cima, já cai na página para você fazer a inscrição. Ok? Então, conto com a presença de todos vocês aí que nos ouvem pela Rádio Mundial para participar desse encontro semanal conosco nas aulas de yoga. Ok? Então é isso aí. Bom, vamos lá para a quarta pergunta do dia. Zacarias Serra. Professor, muita gente diz que os números têm um significado. Se aparece ou se eu acordar às 3 da noite, ou ainda se reparar o relógio ser 9, 11, 11, e 7, 11, 11, diz que toda combinação tem um comunicado e que é uma influência na nossa vida. Tudo isso, professor, é verdade? Veja bem, não é que os números têm um significado, os números têm uma lógica, eles foram construídos desde a antiguidade para suprir uma linguagem, né? Uma linguagem da gente viver em sociedade, viver em harmonia. E resolver algumas questões, que é a questão do próprio comércio, da própria contabilidade de vender ovelha, vender tanta ovelha, para ter um controle. Então os números sempre foram importantes na vida do ser humano. Tá? Ok? Aí tem uma classe de estudos que vai nos ensinar que esses números também têm relações com a parte espiritual, a parte esotérica, a parte transcendental, que são símbolos. Tá? O que são os símbolos? Os símbolos é você que dá o poder a ele, você que dá o valor a ele. Tá? Ele é uma linguagem. O número é uma linguagem, assim como escrever é uma linguagem. Tá? Só que a matemática e os números, elas criaram um padrão praticamente universal na Terra. Né? Todo mundo. Só que se você for pegar os números da China, eles não são igual aos algarismos que nós estamos acostumados. Né? Os números chineses, japoneses, são toda aquela letra diferente lá. E a hora que eles vão fazer matemática, somar, dividir, dá uma complicação dos diabos, usando aquela simbolismo. Você vê que os nossos números com base decimal, ocidental, né? Nós tivemos muitas bases matemáticas, base sexagemal, aquela coisa toda, que o relógio é dividido em 12 partes, 60 minutos, 60 segundos, a base não é 100, não é decimal, não é 10, né? A base é outra.
O budismo, né, esse colar aqui, por exemplo, tem 108 contas, porque a base matemática que ele está usando é 9, não é base 10, não é base decimal. Então tudo aqui é múltiplo de 9, não múltiplo de 10. Mas o Ocidente escolheu, né, a ciência, mas escolheu a base decimal como uma ferramenta para conversarmos, para fazermos estudos do universo, para fazermos uma matemática, uma linguagem científica até. Tá? Então, que os números tenham magia, tenham isso, não é exatamente verdade. Os números, eles são uma linguagem de comunicação. Certo? Assim como falar português, inglês, se você dá uma fórmula matemática para um físico, ele entende o que está escrito ali. Ele entende o significado do que está escrito ali. Ok? Os números dizem para nós a quantidade de coisas, né? Avaliam certas coisas para nós que é importante. Quando você leva isso para o lado esotérico, para o lado místico, transcendental, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Um pouco de cuidado, porque é o que a gente atribui aos símbolos, e não o que ele realmente representa. Nós construímos um símbolo e damos um valor para ele, você está entendendo? E damos um significado, às vezes mais profundo para ele, mais mágico, mais esotérico e tal. Aí, é claro, quando o plano astral vai conversar com você, vai mandar uma mensagem para você, às vezes subliminar, intuitiva, ele pode mandar certos números, usar certas coisas, você fica lá encucado, vai estudar, vai investigar, vai querer saber o que significa, né? Porque desde a antiguidade os números tiveram significados duplos. Na Bíblia, por exemplo, todas as letras em hebraico, todas as letras do vocabulário hebraico utilizado para escrever a Bíblia, escrever todas as comunicações antigas, as letras tinham um número associado a elas, ok? Tá? Então, quando se escrevia a palavra Deus, né, você tinha ali um número, certo? Por exemplo, o famoso 666 da Bíblia, o número da besta, aquela coisa toda, né? Então você tinha sempre, né, um texto, uma palavra associado a números. Isso era muito comum no hebraico antigo, ok? Tá? Então, esse significado profundo tem a ver exatamente com o valor que nós colocamos a ele. E aí é uma linguagem, que essa linguagem, então você está se comunicando com o universo, você está se comunicando com o plano espiritual, e o plano espiritual pode usar essa linguagem de símbolos para mandar sinais para todos nós, para mostrarmos para todos nós esse sincronismo, né, de números e linguagem através de números, ok? Então é isso. Tá? Bom, eu acho que eu tenho tempo para mais uma pergunta aqui. Tá? Então vamos lá. Luiz Alberto Borelli Cerqueira. Professor, o holocausto nuclear, seguido de uma catástrofe geológica, não trará consequências também aos demais planos espirituais? Se sim, em que medida? Bom, se ocorrer um holocausto nuclear, né, no sentido prático da coisa, o que vai acontecer no plano astral é encher de gente morta. Vai ser um caos do caramba, um puta congestionamento de gente morta. O que nós vamos ter que convocar de gente para trabalhar, para resgatar esse pessoal todo, para colocar esse pessoal todo numa certa ordem, não é uma coisa tão simples. Tá? Imagine subir bilhões de almas em 1, 2, 3 dias para o plano astral. É aquela confusão de logística danada, onde a gente vai pôr todo mundo perdido, confuso, sem saber o que aconteceu, né? O maior medo, a gente não está preparado. É uma confusão. Do jeito que está hoje, sem guerra nenhuma, já é uma confusão. Tem muita gente trabalhando no resgate das almas, colocando em hospitais, cuidando. É mesmo aquela história de pessoas que ficam pelo umbral, perambulando, aquela coisa toda complicada. Imagine a gente dobrar tudo isso, ou triplicar, ou quadruplicar, ou multiplicar por 1 bilhão tudo isso. É um problema logístico, um problema operacional do mundo astral muito complexo. Que se isso estiver se aproximando, o astral tem que se preparar. Primeiro ele tem que arrumar cidades totalmente vazias, uma logística para receber essas almas de uma vez. Contratar, trazer gente até de outros orbes planetários para trabalhar nesse processo de recepção e auxílio dessas almas nesses momentos críticos, né, de transição. No entanto, as cidades astrais mesmo, elas estão a 500 km de altura. Elas estão bem quase fora da atmosfera terrestre. Uma explosão nuclear aqui, ou várias explosões nucleares, não vai afetar dessa maneira estrutural ou geográfica. Esse problema geológico na Terra também vai mexer com a Terra aqui e tal. Mas o plano astral ele é muito sutil, a matéria astral é muito sutil, ela se assenta muito facilmente, ela não tem esses tremores de terra, essa coisa que aqui tem. Ok? É aquela velha história. Eu vou só explicar uma coisa. Você tem a atmosfera. Quando tem um terremoto muito forte aqui na superfície, a atmosfera não está nem aí.
Ela nem se toca, porque ela é muito sutil em relação à densidade do planeta, tá? Ok? E uma bomba nuclear, por exemplo, ela faz um arraso até a estratosfera, a poluição radioativa, depois a poluição cai e o desastre fica na superfície, o problema fica na superfície. No entanto, nós temos uma tecnologia tão avançada dos nossos irmãos extraterrestres, tudo que, quando for preciso, eles limpam o planeta dessa radiação em questão de semanas, se for preciso, né? Eles limpam, o planeta fica estável de novo, nessa parte de poluição, geologicamente ele se estabiliza depois, e está tudo resolvido. E isso não afeta. O que acontece, o que pode acontecer quando ocorre uma explosão nuclear, e você é morto pela explosão, o teu corpo astral fica danificado. Aí o que acontece? Após a morte, nós temos muita gente nos hospitais astrais. Nós temos muita gente para reestruturar esse corpo astral. Tá ok? Então isso acontece. Isso dá uma logística danada no mundo espiritual. Bom, nosso tempo acabou. Não dá para falar mais. É muito gostoso estar aqui com vocês. Eu desejo a todos muita luz. Namastê e até um próximo encontro. Muita paz.